acompanharem, entrarem na plataforma Ava, porque eu estou sempre colocando coisas novas, né? Ou eu ou o Abílio. O Abílio, a pedido meu, colocou uma live que vai ocorrer sobre um tema bastante interessante, que envolve a questão do turismo, envolve a questão de manejo de unidades de conservação. Então, fiquem sempre antenados, porque vocês vão dizer, Nádia, mas tem tantas lives acontecendo. Realmente, né? O momento é um momento excepcional em termos de palestras, cursos e eventos virtuais, mas isso faz parte, não tem jeito, né? Nós estamos tendo que nos adaptar a essa nova condição, e se por um lado é cansativo, por outro, nós estamos tendo oportunidade de ter contatos com informações, conhecimentos, que muitas vezes a gente estava meio que alheio a isso, né? Por conta do nosso dia a dia corrido, das nossas atividades, sem ter tempo de assistir eventos, palestras. E agora não, agora nós estamos tendo essa oportunidade, que eu considero algo bastante positivo, né? Se por um lado há uma avalanche de lives, né, por outro, nós temos a oportunidade de filtrar algumas e tentar, pelo menos, ver se vai ser de bom conteúdo, de boa possibilidade de obter novas informações. Bom, e é nesse contexto que vem a segunda questão, que é a nossa avaliação. Eu comentei com vocês que hoje eu estaria falando sobre ela. Bom, na verdade, eu selecionei, e já está também na plataforma, na nossa aula de hoje, o link de uma live que vai ocorrer na quarta-feira, que é uma live relacionada a um tema que fala sobre conservação das paisagens protegidas, multifuncionalidade, multidimensionalidade e aspectos socioecológicos. Quem vai fazer essa live vai ocorrer no dia 15, na quinta-feira, às 10 horas, vai ficar disponível no YouTube, e a pessoa que vai dar essa live é uma grande amiga, uma grande colega e amiga de trabalho. Ela é uma profissional extremamente competente, e as palestras que ela costuma dar são, assim, excelentes, de excelente conteúdo, tudo muito bem conectado, as ideias muito bem amarradas, e eu acho que essa live tem todas as características de ser uma excelente live, e eu estou querendo propor a vocês, aliás, eu estou propondo a vocês, que a partir dela, vocês façam, então, a primeira avaliação do nosso curso, ok? Aí vocês vão dizer, Nádia, você já tem como vai ser essa avaliação? Sim, na verdade, eu vou assistir a live, obviamente, né? E a partir do conteúdo dela, eu vou elaborar entre 4 e 6 questões para vocês responderem em função do que for colocado por ela e que for discutido por quem interagir com ela, ok? Então, a ideia é essa. Eu não faria isso se eu não conhecesse a pessoa, se eu não conhecesse o nível das palestras que ela ministra. E eu sei que são muito boas, são excelentes. Então, balizado por isso, eu vou, então, preparar a avaliação de vocês, balizado pela palestra que ela vai dar na quinta-feira. Bom, como é que vocês vão fazer? Vocês vão ter praticamente a semana inteira, ou melhor, de quinta-feira até segunda-feira, para procurar ouvir, enfim, assistir a live. Na terça-feira da semana que vem, ou melhor, antes da terça, talvez na segunda mesmo, eu já devo colocar na plataforma entre 4 e 6 perguntas para vocês elaborarem, responderem
e disponibilizarem na plataforma, tá? Depois eu vou colocar as instruções, que tem um link lá de avaliações, e é ali que vocês vão colocar as respostas dessas perguntas, e vocês vão ter uma semana para responder, tá? Eu acho que melhor do que isso é impossível, né? Então, uma semana para vocês assistirem e automaticamente responderem as perguntas que eu vou formular. Eu devo estar colocando essas perguntas, é quase certo que seja na segunda-feira da semana que vem, tá? Para que vocês tenham uma semana para me enviar as respostas das perguntas que eu vou formular, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso a princípio? Francisco colocou, se por um lado é uma avalanche de lives, por outro é uma avalanche de... Ué, tá certo. Se por um lado é uma avalanche, por outro é uma avalanche de lives. É isso aí, gente, não tem jeito. E olha, vou dizer uma coisa a vocês, hein? Nós vamos ficar nesse esquema por muito tempo, viu? Eu acho que o semestre que vem, ou seja, o ano que vem, né, devemos continuar assim. Acredito que as aulas continuem nesse mesmo formato. Não acredito que no primeiro semestre de 2021 mude o formato das aulas, e nós vamos ter que ir nos adaptando na medida do possível, né? E essa especial, essa live que eu estou marcando, é de uma pessoa muito especial, é de uma profissional muito competente, e vocês vão ver, ela provavelmente não vai mostrar slides nenhum, porque ela tem um poder, um domínio de fala muito grande, ela consegue prender as pessoas apenas pelo que ela fala, sem necessariamente usar recursos audiovisuais para poder complementar as palestras que ela dá. Tá? Se não fosse assim, eu não faria uso dessa live ou de outra live qualquer para propor essa avaliação, essa primeira avaliação da nossa disciplina, ok? Bom, eu vou compartilhar então agora os slides, nós vamos continuar com a aula passada, que acabou não dando tempo de eu terminar, quer dizer, a gente programa, isso faz parte, né, até do presencial, programa para fechar um conteúdo, mas em função dos debates, das discussões, muitas vezes não há tempo hábil para a gente concluir. Então, nós vamos agora, eu vou tirar a minha imagem e vou deixar só o meu som, tá bom? Para facilitar a conexão, para ficar um som melhor para vocês, ok? Bom, vamos lá, então. Só um minutinho, gente, que eu estou compartilhando aqui, isso sempre demora um pouquinho. Todos estão vendo? Sim, professora. Beleza. Vou botar a tela em tela cheia. Bom, vamos lá, então. Deixa eu dar um retorno aqui nos slides, que eles se adiantaram um pouquinho. Bom, aqui. Na aula passada, só fazendo uma rápida recapitulação, na aula passada nós estávamos começando a falar sobre os atrativos, né, e acabou que eu não concluí,
de natureza geológico, geomorfológico. Então, eu listei, né, os principais aspectos que servem, em grande parte, como atrativos, e eu diria a vocês que, se nós botarmos na balança os atrativos dessa natureza com os atrativos do meio biótico, fica par a par. Eu diria até, eu arriscaria afirmar para vocês que os geológicos, geomorfológicos, às vezes, atraem mais até do que o meio biótico. Porque o meio biótico, muitas vezes, a fauna principalmente, você não consegue, em determinados momentos, visualizá-la, né? Tem espécies animais que têm hábitos, por exemplo, noturnos, e só à noite você consegue identificar alguns indivíduos, né? Então, você teria que passar um tempo na mata para poder conseguir detectar determinados animais. Enquanto que o relevo, né, os aspectos geológicos e as feições de relevo, elas estão presentes o tempo todo na natureza, visíveis a qualquer hora do dia, inclusive à noite. Para vocês terem uma ideia, o Parque Estadual de Ponta Grossa, que fica no Paraná, tem como principal atrativo as feições ruiniformes esculpidas nos arenitos, né? E incrível que existe saídas com turistas, saídas noturnas. Tá? Então, você pode visualizar através de determinados recursos que o guia utiliza, você pode visualizar algumas dessas feições fazendo um passeio noturno pelos atrativos deste parque. Então, a geomorfologia, a geologia, a qualquer hora, a qualquer momento, você pode vislumbrar, pode usufruir da sua beleza cênica e até do seu conhecimento científico, de como aquela feição, aquela informação de natureza geológica se originou, ok? Bom, então eu passei por todos esses componentes do meio geológico geomorfológico, eu mostrei esse paredão formando pontões na costa portuguesa. Aqui vocês podem observar, né, uma turista fotografando toda essa paisagem, que é belíssima, né? E aqui a nossa Serra dos Órgãos, com a visão do Dedo de Deus, né? E o escalavrado, desculpa, né? Então, você tem aqui, na verdade, um conjunto de feições que formam parte da Serra dos Órgãos, no município de Guapimirim, não é em Teresópolis, tá? Por favor, eu acho que eu comentei isso na aula passada, existe uma certa rivalidade entre os dois municípios, no sentido de que Teresópolis se arvora como, vamos dizer, o proprietário, entre aspas, né, do Dedo de Deus. Mas, na verdade, ele faz parte de Guapimirim, mas no contexto do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso. Bom, falei também de Ibitipoca, o que atrai, na verdade, o turista são os rios, os poções, as cachoeiras, ou seja, tudo isso traduzido no Circuito das Águas, né, que é um circuito que, a princípio, qualquer pessoa pode fazer, mesmo aquelas que têm mais idade, crianças, porque ele é bem sinalizado, ele tem toda uma infraestrutura de apoio logístico para a visitação muito bem feito, tem guarda-corpos, tem escadarias em alguns pontos, então não é tão difícil para uma pessoa idosa, obviamente não sendo cadeirante, fazer o Circuito das Águas. Já a Janela do Céu, não. A Janela do Céu tem quase 8 quilômetros de percurso, e para você chegar até esse mirante, você tem que ter não só um bom preparo físico, mas também demanda um certo tempo. Você leva para ir e voltar praticamente o dia inteiro, né? Mas são feições que atraem, né? Que uma caverna formada também nos arenitos, né? Da formação quartzítica dessa área protegida, e são feições que atraem muito turista, muito. Né? Em época de alta temporada, as trilhas ficam cheias de visitantes.
Bom, aí um outro parque que também tem como grande atratividade a geologia e a geomorfologia é o Parque Nacional de Itatiaia, que é o parque mais antigo do Brasil, criado em 1937, né? Tem uma trilha chamada Trilha do Couto, que fica na parte alta do parque. Esse parque é dividido em parte alta e parte baixa. Quem já teve oportunidade de ir a Itatiaia, de ir ao parque, e se conseguiu ir nas duas partes, excelente, porque são duas regiões dentro do parque com características bióticas e geomorfológicas bem diferenciadas, né? Cada um com seus atrativos e cada parte do parque atraindo um público diferenciado, né? Público esse que muitas vezes comungam dos mesmos interesses, porém, muitas vezes o montanhista ele consegue, de certa maneira, chegar a trabalhar, né, e visitar a parte baixa, mas o montanhista ele gosta muito mais de percorrer as trilhas da parte alta, né? Porque a parte alta ela não só tem uma série de feições de relevo bem interessantes, como, por exemplo, aqui à direita, né, onde está esse cajado, tem uma feição que se assemelha a uma capivara, né? Então, tem várias feições aqui, inclusive essas feições, fazendo uma ressalva, elas foram identificadas a partir de uma monografia de graduação de um colega de vocês que hoje está no mestrado, que é o Gabriel Travassos. A monografia dele foi diagnosticar ao longo dessa trilha, que é uma trilha que não é muito longa, eu acho que ela não chega a 2 quilômetros, se não me falha a memória, e ela tem uma série de atrativos dessa natureza, né? Tudo esculpido em rochas ígneas alcalinas, rochas sieníticas, né? Então, aqui, a paisagem, vamos dizer, biótica, não atrai praticamente o visitante para essa região, mas o conjunto todo do meio biótico com o físico dá uma resposta em termos de paisagem, avaliando já numa escala mais regional, muito interessante, muito bonita, né? Bom, aqui, por exemplo, é uma foto da parte baixa, onde aí você já tem outros aspectos que chamam mais atenção, né? Você tem cachoeiras, poções, e a vegetação passa a ser realmente mais importante de ser observada e, de certa maneira, até entendida a sua origem, do que na parte alta. A parte alta, a vegetação que caracteriza os planaltos de Itatiaia é a vegetação rupestre, né, que é aquela vegetação rasteira, mais homogênea, né, e condicionada, basicamente, pelos fatores altimétricos, né, que envolve temperaturas mais baixas, a presença de ventos constantes, né, e uma umidade relativa também baixa do ar. Então, isso vai influenciar essa formação vegetacional, que daqui na imagem superior dá para vocês perceberem, embora a tônica da foto não seja destacar a vegetação, e sim um relevo, mas dá para perceber que é uma vegetação rasteira, né? Aqui mesmo, né, próximo à Pedra da Capivara, vocês veem que tem uma vegetação dominante de capim, que é o chamado capim cabeça de negro, né? Então, é uma paisagem, sob o ponto de vista biótico, bem homogênea. Mas, sob o ponto de vista geomorfológico, é uma paisagem, assim, que eu diria única no mundo, né? Tem aspectos geológicos e geomorfológicos fantásticos. Quem tiver interesse depois, eu posso anexar na plataforma, embora o Gabriel ainda não tenha feito a versão corrigida da monografia, mas se ele me autorizar, eu disponibilizo para vocês. Ficou muito interessante, ele fez todo o levantamento, então, dessas feições de relevo que servem, que podem ser explorados sobre a ótica do turismo de natureza. E não o é,
Um detalhe, não é. Né? Tem muita gente percorrendo essa trilha, mas a maioria vai no sentido de fazer uma boa caminhada, né, de se exercitar e de chegar no Mirante do Couto e vislumbrar a paisagem no interior do Planalto. Então, a parte, vamos dizer assim, da vegetação propriamente dita, do meio biótico, não é tão interessante quanto a parte geomorfológica. Bom, aí uma visão incrível. Eu, cada vez que vou a Itatiaia, eu quando dou biogeografia para vocês, né? Quem está dando agora mais é o Aquiles, mas quando calha de eu assumir a disciplina, meu trabalho de campo é em Itatiaia, né? E a gente chega mais ou menos aqui, ó, na base das prateleiras, né? Aqui é o topo, e o topo exige realmente que você tenha um preparo físico muito bom, não tenha medo de altura e tenha um bom guia com corda, porque tem trechos aqui em cima que, inclusive, eu diria que são trechos perigosos para você conseguir ultrapassar e chegar até o mirante, até o ponto mais alto das prateleiras. Do lado oposto às prateleiras, você tem as agulhas negras, que reúne os pontos mais altos do nosso estado. O ponto culminante do estado do Rio de Janeiro está no Parque Nacional de Itatiaia e se encontra exatamente na Serra das Agulhas Negras. Né? Aí vocês vão perguntar, mas como isso se formou? Isso tem uma relação fortíssima com toda a questão geológica da área, né? Com o tipo de rocha, com os sienitos, e com o sistema de diaclasamento ortogonal que essas rochas apresentam, facilitando a percolação da água, né? E decompondo ao longo dessas fraturas, dessas grandes fendas, né? Porque vocês olhando aqui de longe, parecem pequenas, mas lá no local são fendas enormes, né? Então, essas fendas, ao longo de milhares de anos, elas vão se abrindo, né? Essas grandes fraturas, e vão gerando blocos, né? Que vão, muitas vezes, se depositando na base da serra, né? E que servem também para você transpor os obstáculos e chegar até o topo, né? E vislumbrar de lá de cima todo o Planalto de Itatiaia. Mas é uma paisagem única, lindíssima, né? Nesse dia, essa foto foi tirada por mim, em 2017, uma das minhas idas a campo com os alunos, e quando você pega um dia maravilhoso como esse, sem uma nuvem no céu, você consegue, então, ter essa paisagem belíssima que encanta a qualquer um que vá ao local. Bom, aí vem a questão da vegetação, né? Como eu falei, em certos locais, em certas áreas, em certos parques, o carro-chefe é a geomorfologia, e em outros você tem a vegetação compondo paisagens, né? Fazendo a composição paisagística de uma área. É claro que ninguém vai sair estudando, nenhum turista que não seja um turista específico, que trabalhe com a parte de vegetação, que seja um biólogo, né, por exemplo, ninguém vai sair pesquisando a vegetação da região. Mas a composição dos diferentes aspectos da vegetação, como é o caso desse mirante aqui, né, lá em Mangaratiba, mirante da Serra do Piloto, você consegue dele visualizar toda a planície, né, da região de Mangaratiba. E você começa a visualizar uma série de formações vegetacionais. Mata ciliar, vegetação de restinga mais abaixo, né? Alguns mais próximos da foz você já começa a observar vegetação de mangue, e na parte da encosta, a floresta ombrófila, né? A floresta ombrófila densa, que vai apresentar várias fisionomias de acordo com os níveis de intervenção antrópica que a região tenha sofrido. Então, aqui você tem, na verdade,
mata secundária, em diferentes níveis de conservação, né? E compondo, então, também uma paisagem muito bonita, né? Onde você, inclusive, desse mirante, consegue visualizar ao fundo uma parte da Ilha Grande, né? Que é outra região muito bonita do nosso litoral sul-fluminense. Bom, do lado esquerdo, o Vale do Rio Campo Belo, na parte baixa do Parque Nacional de Itatiaia. Aqui, da onde eu tirei essa foto, é o mirante também, é uma ponte, na verdade, onde muita gente, inclusive, desce para tomar banho nessas corredeiras, mas a vegetação aqui é exuberante, é uma vegetação montana, também já num nível de degradação, infelizmente, bastante grande, né? Mas você tem uma mata que, se não houver mais nenhuma intervenção, principalmente incêndios, né? Esse parque, ele sofre muito com incêndios, tanto na parte baixa quanto na parte alta, mas principalmente na parte alta, e esses incêndios vão tornando essa floresta secundária, né, altomontana, montana, cada vez mais degradada, né, e cada vez mais distante de um clímax sucessional. Espero que eu não tenha falado nenhuma palavra que vocês não conheçam, né? Eu acho que a maioria aí já deve ter feito a disciplina de bio com o Aquiles e ele deve ter falado sobre isso. Se não, depois alguém no chat me pergunte que eu respondo, tá bom? Mas cada vez mais essas florestas secundárias, elas vão se tornando mais distantes desse clímax, não é clima, é clímax sucessional, ok? Mas a beleza delas é muito grande e encanta quem vai nessa parte do parque. Bom, aqui um outro exemplo da presença da floresta, também secundária, também com diferentes níveis de degradação. Aqui vocês observem na parte central da foto uma cachoeira, que é o Parque Natural Municipal do Curió, localizado no município de Paracambi, que faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Então, você tem também uma floresta exuberante, ainda bastante conservada, apesar de ser uma floresta secundária, mas, graças a Deus, esse parque, ele é um parque relativamente novo, não tem ainda 10 anos, né? Então, não, minto, vai para 20, foi de 2002, ele foi criado em 2002. Então, ele tem quase 20 anos, né? 18 anos, mas isso é jovem, né? Se comparado, por exemplo, com o Parque Nacional de Itatiaia, que foi criado em 1937, né? Década de 30, então, mais de 50 anos já se foram, né? Mas esse parque é um parque que não tem ocupação no seu interior, é um parque que ainda está em vias de ser manejado, não só para fins de conservação e pesquisa, mas também para fins de lazer e recreação. Por enquanto, a visitação ainda não está ocorrendo de maneira constante e frequente, né? Porque as trilhas ainda não estão sendo manejadas, mas há uma expectativa muito grande que agora, em 2021, esse parque seja revitalizado e passe a receber visitantes, principalmente visitantes locais, moradores do município de Paracambi e do município vizinho, que é o município de Paulo de Fronten, né? Os moradores desses dois municípios carecem de áreas verdes para o seu lazer e sua recreação. Então, assim que esse parque for revitalizado, isso já está em vias mesmo nessa pandemia, mesmo nesse momento crítico, a Secretaria de Meio Ambiente de Paracambi está reativando esse parque. E acreditamos que, tão logo ele esteja preparado em termos de infraestrutura logística
para receber a visitação, ele seja aberto ao público. Por enquanto, não, mas ele é um parque e com grande potencial para visitação e lazer de moradores que residem nesses 2 municípios que eu falei. Bom, um outro aspecto que atrai, né, mas atrai muito mais pela beleza do que propriamente pela sua expressividade, né, paisagística, são os aspectos da fauna, né? Aqui são alguns indivíduos de espécies que foram detectadas nesse parque que eu acabei de falar agora, Parque Natural Municipal do Curió, não é? E esse parque ele tem indivíduos de várias espécies, tem uma trilha, inclusive, a trilha dos escravos, né? Onde essa trilha tem uma quantidade muito grande de borboletas, assim como a própria trilha das borboletas, né? O nome é bem sugestivo, né? Você encontra uma quantidade de borboletas impressionante, cada uma mais linda do que a outra, né? Essa foto foi cedida, né, por um colega, pelo Izar, que é um biólogo, né? Então é lindo, tem um ponto ao longo da trilha onde você consegue observar borboletas. Eu não sei se vocês sabem, mas existe os observadores de pássaros. E eu acho, se não me falha a memória, que também existe observadores de borboletas. Eu não sei se elas estão no contexto dos pássaros, em termos de observação, mas tem um público aí que se encanta muito com as borboletas. Então já deve ter um clube, assim como tem o clube de observadores de pássaros, de aves, né? Se bobear, já deve ter um clube aí de observadores de borboletas. Bom, aqui aqui estão os nomes científicos, né, das espécies. Aqui você tem uma espécie de um grande lagarto, né, muito bonito, por sinal, que também foi encontrado. Aqui uma jararaca, essa realmente não atrai ninguém, nem pela beleza e muito menos pela confiabilidade, né, porque é uma espécie peçonhenta, né, um indivíduo de uma espécie perigosa. Então, mas de qualquer maneira, tem aqueles que gostam, né, que curtem observar a fauna, a exemplo do Pantanal, né, que está tão castigado, tão comprometido, né, a parte turística toda do Pantanal está altamente comprometida com esses incêndios que vêm ocorrendo, e a gente sabe que o Pantanal, o que mais atrai a visitação é, sem dúvida, a fauna, né? Não é tanto a flora e nem tanto a parte geológica e geomorfológica, mas sim a fauna. A fauna do Pantanal é riquíssima e única no mundo, né? Com espécies, inclusive, endêmicas da área. Então, quem se dirige ao Pantanal vai porque curte o turismo aventura, né? As corredeiras, curte a espeleologia, que tem toda uma parte espeleológica muito forte, a parte cavernas, e tem a ictiofauna também, no contexto da fauna, que é riquíssima, riquíssima, né? Mas o carro-chefe é toda a fauna. Todo o aspecto faunístico do Pantanal serve de atração à visitação, juntamente com a parte hidrológica, né? Os rios, né, com as suas corredeiras e com sua ictiofauna, atrai, então, a visitação de quem vai para aquela linda região que está altamente comprometida e que nós vamos ter dificuldades, inclusive, para recuperar esses ambientes que foram degradados por essas queimadas propositais, não acidentais. Bom, eu dei uma geral sobre a parte das potencialidades, mas como eu havia falado para vocês em aulas anteriores, quando se pensa em disponibilizar determinados recursos naturais para fins turísticos, né, você tem que trabalhar com esse conjugado do que é potencial com o que é limitante, com o que se constitui como um fator de limitação.
né? A gente não pode só achar que é tudo lindo e maravilhoso e que não tem nada que impeça que você explore aqueles recursos sob a ótica do lazer e da recreação, porque não é bem assim, né? Nós temos que trabalhar conjugando esses dois fatores, né? Os fatores potenciais com as limitações. Nesse caso aqui, eu estou destacando, nesse slide, as limitações físico-ambientais, ou seja, esses fatores eles vão acabar comprometendo o fluxo turístico e vão gerar impactos sobre o meio ambiente. Bom, esses fatores limitantes, eles, na verdade, são impostos basicamente por quem? Pelos processos naturais, né? Nós sabemos que o homem ele potencializa essa dinâmica natural, ele intensifica uma série de processos, mas tem áreas onde essa dinâmica ela é independente da ação do homem, mesmo que o homem não esteja presente, né, de forma intensa, de forma a intervir propositadamente e ocasionar determinados impactos, mas você tem áreas, né, principalmente no nosso caso aqui do estado do Rio, a nossa região serrana, são áreas que já apresentam uma vulnerabilidade natural à ocorrência de determinados processos, né? Como eu coloquei aqui, os processos de encostas, erosão em áreas vulneráveis, sob o ponto de vista de erodibilidade e erosividade. Bom, vou deixar em aberto para o chat para saber de vocês a diferença, que isso, a essa altura, eu acredito que todos saibam a diferença de erodibilidade e erosividade, né? Então, esses fatores juntos, eles vão desencadear o que está sendo mostrado aqui na imagem, né? Aqui é uma trilha dentro do Parque Nacional de Itatiaia, onde parte dela desceu, simplesmente foi removida por um pequeno escorregamento, né? Então, desceu aqui uma parte do material rochoso, juntamente com o solo, né? É um solo raso, mas pela inclinação da encosta e pela intensidade das chuvas que caracterizam essa parte baixa do parque, como eu falei para vocês, lá em Itatiaia, chove muito mais na parte baixa do que na parte alta. A parte alta, em geral, é mais seca, né? Então, nessa área, você tem a ocorrência de vários movimentos de massa, vários deslizamentos. E aqui é um deles, inclusive com uma série de troncos de árvores aqui, provavelmente um bambuzal, provavelmente não é um bambuzal que ocupava aqui uma parte da encosta dessa trilha e que foi removido em função da ocorrência de movimentos de massa. Nós temos um outro exemplo que ocorreu em 1996 e teve recorrência agora nessas chuvas do final do ano passado, início desse ano, basicamente fevereiro desse ano, se não me falha a memória, que foi no Parque Estadual da Pedra Branca, na região da Taquara e do Piraquara. Foram duas regiões muito atingidas pelas chuvas. E tanto o Piraquara quanto a Taquara, né, a entrada do Rio Grande, né, o portal principal de acesso ao parque, foram muito afetados e ambos são áreas de visitação intensa. Eu diria a vocês que são os dois pontos dentro do parque de maior atratividade de toda aquela região da encosta do maciço da Pedra Branca. E ambas foram atingidas por movimentos de massa, né? Quem lembra, né, isso foi bem recente, foi agora, né, pouco antes da pandemia, essas áreas foram atingidas. E o interessante é que há poucos dias, acho que semana passada, talvez alguns de vocês tenham visto, isso mostrou na televisão, os moradores da região ali do Piraquara, que é um bairro de Realengo, né, reclamando
do parque, do acesso ao visitante, está sendo proibido, por conta do que ocorreu em fevereiro. Então, de fevereiro para cá, né, o acesso ao parque pelo Vale do Rio Piraquara está proibido. Ou seja, a população local, que ali é eminentemente um local de visitação e lazer de moradores, está proibido. Ocorreram vários movimentos de massa ao longo do vale e eles interditaram o acesso dos visitantes e essa interdição está até hoje. E os moradores estão reclamando porque eles não têm área de lazer. Eles usam o parque, usam as trilhas de acesso à floresta, né, que é a única parte da vertente norte do Parque da Pedra Branca que ainda tem uma floresta razoavelmente conservada, é o Vale do Rio Piraquara. Quem mora em Realengo sabe bem disso. Realengo, Bangu, aquela área toda da vertente norte do Pedra Branca, conhece bem a região do Piraquara e sabe que é a única área verde da vertente norte dessa área protegida do estado, ou melhor, do município do Rio de Janeiro. Né? Então, se você tem processos como esse, né, de erosão, então a trilha, no caso, o acesso, né, aos atrativos, ou simplesmente o fato de você estar em contato com a natureza, acaba ficando comprometido, a partir do momento em que ocorre esse tipo de dinâmica. Bom, outra questão que é bastante limitante à visitação, e que também está atrelada a uma dinâmica natural, e que muitas vezes é intensificada pela ação antrópica, né? Os processos de encosta, muitas vezes, são acelerados pelo próprio homem. Né? O fato de você abrir uma trilha já cria uma certa instabilidade, entre aspas, na própria encosta. Né? Então, isso vai, sim, acelerar os processos erosivos. Então, a mesma coisa acontece com os processos fluviais, ou seja, com a dinâmica dos rios. E aí você vai ter o quê? Assoreamento, inundações. Né? Então, são processos que ocorrem principalmente em rios de baixada, né? Quando o rio vem da parte alta e muitas vezes encontra abruptamente a parte baixa, né? Chega, o contato entre a encosta e a planície é abrupta, e esse contato vai facilitar o processo de assoreamento, ou seja, tudo aquilo que o rio está trazendo vai se depositar na base daquela encosta e, ao mesmo tempo, vai gerar inundações. Né? E tanto os assoreamentos quanto as inundações são altamente prejudiciais para quaisquer atividades, sejam atividades econômicas, sejam atividades de lazer e, o que é pior, né? Sejam atividades de ocupação humana. Né? Você arrigou essas áreas passíveis de constantes assoreamentos e inundações não deveriam ser ocupadas pelo homem. Né? Não deveria ter construções, habitações, porque elas ficam vulneráveis. Né? Bom, um fenômeno muito característico dessas áreas de montanha, principalmente, né? Onde a dinâmica fluvial é muito intensa, é um processo chamado cabeça d'água. Isso ocorre principalmente em rios de região serrana, de áreas elevadas, como, por exemplo, aqui na região de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, né? Itatiaia, enfim, em todo o conjunto da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira e dos maciços litorâneos da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos, então, encontrar, podemos nos deparar com esse tipo de fenômeno, né? A cabeça d'água. E o que é a cabeça d'água? A cabeça d'água é um processo de um intenso fluxo de água que vem pela encosta, né? E que muitas vezes pega o turista de surpresa. Ele, na verdade, é desencadeado pelas chuvas que ocorrem na parte alta,
mas que não necessariamente estão ocorrendo no médio e no baixo curso do rio, onde, em geral, o turista costuma tomar o seu banho, costuma fazer o seu lazer. Então, chove a montante da bacia hidrográfica, nas nascentes de muitos rios, mas não chove no médio e no baixo curso desses rios. Então, o que vai acontecer? Lá em cima, chove muito, lá embaixo o turista está despreocupado, desprevenido, não tem chuva nenhuma, o volume do rio está normal, dentro de uma dinâmica de fluxo natural daquele ponto da encosta, e, de repente, do nada, surge aquela avalanche de água, sedimentos, blocos, e vem arrastando o que estiver pelo caminho, né? E aí as pessoas que estiverem se banhando naquele rio vão fatalmente serem arrastadas por esse fluxo intenso de água que vem das nascentes, em geral, vem dos tributários que se localizam a montante da bacia hidrográfica, onde chove intensamente, mas não necessariamente essa chuva esteja ocorrendo no médio e no baixo curso. Então, isso é muito comum de ocorrer nas áreas serranas do nosso estado. E tem causado vítimas. Infelizmente, muitas pessoas já morreram em decorrência desse fenômeno. Em Itatiaia, por exemplo, até algum tempo atrás, não existia sequer uma placa sinalizando da ocorrência desse fenômeno. Foi preciso morrer gente para que eles botassem uma placa, mas a placa simplesmente é insignificante, porque ela só diz, cuidado, perigo, tromba d'água no verão, e ponto final, ou cabeça d'água no verão. Isso não diz nada para o visitante não entende o que é isso. Cuidado, perigo, cabeça d'água no verão. Para ele isso não diz nada, ele vai continuar tomando banho, né? Então, na verdade, quem tem que tomar alguma medida que evite que ocorra uma tragédia não é o visitante e não é um alerta desses que vai evitar que a tragédia ocorra. Na verdade, tem que haver o quê? Tem que haver o monitoramento. O monitoramento por parte de quem? Da administração do parque. Então, tem que ter um fiscal lá na parte alta, monitorando o quê? As chuvas. Está chovendo forte na parte alta, passa um rádio para o fiscal da parte baixa e avisa, está chovendo forte aqui em cima, vamos interditar o uso das cachoeiras, vamos retirar os visitantes e evitar que ocorra uma tragédia. Então, essa seria uma atitude correta a ser tomada, para justamente evitar que um processo natural que ocorre nesses rios serranos venha a desencadear um problema grave, podendo até gerar a morte de turistas e visitantes. Bom, existem outros fatores que nós chamamos, né, outros fatores limitantes, limitações socioambientais. Ou seja, o comprometimento, quer dizer, são limitações que vão efetivamente comprometer a segurança do visitante turista e a qualidade da visitação. Quer dizer, são, na verdade, fatores ligados à infraestrutura, principalmente, tá? Aí já não são limitações naturais, ligadas aos aspectos do meio natural, e sim fatores ligados aos aspectos socioambientais. Por exemplo, a questão da acessibilidade, né? A rede viária deficiente ou ausente. Isso é um fator que limita muito. Tá? Se você tem atrativos maravilhosos, mas o sistema viário é precário, não adianta nada. Né? Aquele atrativo, ele não será explorado na sua real potencialidade. Então, a acessibilidade promovida por uma boa rede viária é fundamental para que você não comprometa
é a qualidade da visitação e também a própria segurança do visitante, né? Essa rede viária, ela tem que estar guarnecida de uma boa infraestrutura, tá? A mesma infraestrutura que tem que ter nos atrativos deve haver também na rede viária. E quando eu falo rede viária, eu não falo apenas das estradas, das rodovias e dos caminhos de acesso aos atrativos. Eu estou me reportando também à malha de trilhas, que são caminhos mais estreitos, que vão levar a determinados atrativos, principalmente nesse último caso, ligados ao meio natural, né? Então, essa infraestrutura, por exemplo, guarda-corpos, corrimões, bancos, mesas, degraus e por aí vai, né? Tem N infraestruturas que não só um atrativo, né, como um mirante, um ponto que tem uma determinada feição geomorfológica significativa. Então, esses atrativos devem ter essa infraestrutura, e a ausência dessa infra ou a precariedade pode comprometer a qualidade da visitação, como também a rede viária, né? No caso aqui, mais especificamente falando, da rede de trilhas, porque uma trilha, ela pode sim ser, por si só, um atrativo, né? Na medida em que as pessoas buscam percorrê-la para quê? Para fazer um trekking, para se exercitar e observar a paisagem, né? Sem maiores pretensões. Então, ela por si só pode ser um atrativo. Então, nesse contexto, essa infraestrutura é fundamental. Então, se há uma ausência ou precariedade, então, fatalmente, você vai comprometer a qualidade da visitação e até a segurança dos visitantes, tá? É triste o que eu vou falar agora para vocês, mas eu já tenho conhecimento de vários casos de visitantes que vieram ao óbito por terem uma precariedade em uma dessas infraestruturas, principalmente guarda-corpos e corrimões, tá? Guarda-corpo, então, gente, guarda-corpo é uma infraestrutura fundamental para garantir a segurança do visitante, principalmente em áreas de mirante, tá? Lá no parque que eu mostrei para vocês agora as fotos de Bitipoca, né? Você tem muitos mirantes em precipícios, né? Em paredões. Então, além de um bom guarda-corpo, eu tive a oportunidade de presenciar guarda-parques em cada mirante de perigo que envolvia risco até mesmo de uma pessoa propositadamente se lançar em costa abaixo, tinha um guarda-parque tomando conta. Para vocês verem como isso é sério, né? E tem vários exemplos de acidentes gravíssimos que ocorreram não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, né? Eu cheguei a ver um periódico fora do Brasil, um jornal, né, local, em Portugal, mostrando, eu até trouxe acabei trazendo um exemplar desse jornal, onde ele mostra os vários acidentes ocorridos em mirantes, em locais de visitação, justamente em decorrência do quê? De uma precariedade de uma infraestrutura, né? Teve casos assim, bem dramáticos, de um menino, um garoto de 10, 12 anos, que estava fotografando os pais e a irmã, que estavam apoiados num guarda-corpo no mirante. De repente, simplesmente, o guarda-corpo se rompeu com o peso deles, né? E os três simplesmente faleceram, né? Desceram, né? Enfim, os corpos caíram e eles morreram. Então, isso é muito sério, gente, é muito sério mesmo. Essa infraestrutura, infelizmente,
ela ainda é precária em muitos locais de atrativos importantes, principalmente em mirantes. Bom, novamente, a infraestrutura de suporte, aí já é uma infraestrutura que envolve a questão sanitária, por exemplo, coleta de efluentes e resíduos sólidos, né? Você tem que ter local onde as pessoas possam, né, ir ao banheiro, possam, enfim, em algum momento, fazer as suas necessidades básicas, vamos assim dizer. Então, essa infraestrutura sanitária, não só pela ótica da necessidade do visitante turista, mas também pela conservação ambiental, né? Tem que ter um bom sistema de tratamento dos efluentes e coleta de lixo, tá? Principalmente coleta seletiva. A maioria dos parques, ou quase todos eles, né, tem uma boa infraestrutura de coleta de lixo, mas muitos têm uma precariedade no sistema de coleta de efluentes. Então, essa parte do material, né, do efluente líquido, né, do resíduo líquido, né, isso aí está comprometido em muitas unidades de conservação, seja pela ótica do tratamento em si, seja pela ótica da ausência, né? A parte alta de Itatiaia, quando você sai da Cancela, que é o centro de visitantes da parte alta, dali para frente você não tem mais nada. Para não dizer que não tem mais nada, você tem um abrigo Rebouças, onde você tem um banheiro muito precário, extremamente precário, e ponto final. Se você for subir as Agulhas Negras, o banheiro é a própria natureza, não tem jeito, né? Você não tem nenhum outro ponto de coleta de efluentes líquidos e resíduos sólidos. Quer dizer, o resíduo sólido, o lixo, né? O que se recomenda é que cada visitante traga de volta o lixo que ele gerou ao levar o seu lanche, o seu alimento, né? o seu líquido, enfim, né? Então ele leva e ele traz o que ficar como lixo, né? Bom, e uma outra coisa que compromete muito, que é um fator limitante, é a falta de pessoal qualificado para a implementação dessas atividades. Isso é um problema seríssimo, gente. Grande parte das unidades de conservação de uso, de proteção integral do tipo parque, né, tem uma deficiência muito grande em pessoal qualificado para a implementação da visitação e do turismo, né? A maioria tem a função de multar aqueles que estão infringindo a conservação ambiental, mas não tem a capacidade técnica ou a qualificação técnica para efetuar a educação ambiental, ou seja, preparar o visitante, preparar o turista para que ele tenha uma conduta correta ao visitar determinado atrativo. Então, isso é um problema, tá? Isso é seríssimo. Tem unidades de conservação que não tem condutores de visitantes. O visitante entra numa trilha e ele, por si só, né, num processo de autoguiagem, de autoconduta, ele vai chegar até um determinado atrativo, né? Orientado, muitas vezes, por um sistema de sinalização extremamente precário. Isso é uma outra coisa que também limita muito a visitação, né? Nessa infraestrutura aqui, embora eu tenha destacado muito a questão sanitária, mas tem a questão da infraestrutura de suporte à questão da permanência do turista, do visitante naquele local, a segurança dele, né? Isso é fundamental, e que tenha pessoal qualificado para orientar aquele visitante, né? Em Fernando de Noronha, por exemplo, né, agora eu não sei como está, mas alguns anos atrás, os turistas se perdiam indo de uma praia para outra,
Por quê? Perdiam no seguinte sentido, né? A ilha é uma ilha pequena, a ilha principal, a única ilha de visitação, mas ela, na época que eu estive lá trabalhando, não tinha um sistema de sinalização, de indicação para onde o turista estava indo. Então, ele não sabia em que praia ele estava, ele chegava numa determinada praia e perguntava, e aí, eu estou em que praia? Que praia é essa? Então, essa questão da sinalização é fundamental, principalmente quando você não tem um pessoal qualificado que sirva de guia para levar os visitantes turistas para os atrativos. Então, se falta esse pessoal qualificado, então compensa-se a falta dele com um bom sistema de sinalização, né? Sem o qual o visitante fica perdido, ele pode simplesmente não achar aquele atrativo que ele procura ou simplesmente não saber em que atrativo ele se encontra, né? Bom, eu aqui, para fechar, e aí eu vou abrir para as discussões, né? Faltam 20 minutos para terminar a aula, eu vou deixar os 20 minutos restantes, não vou começar o outro ponto, né, que eu já deveria ter começado, mas aí vai ficar truncado, eu prefiro começar na aula que vem e abrir para as perguntas, né? No caso específico do ecoturismo, né, o ecoturismo, ele pressupõe que tudo isso que eu falei agora há pouco, seja com relação à infraestrutura de apoio, seja com relação a ter realmente guias preparados, ter um sistema de tratamento de efluente, de resíduos sólidos muito bem consolidados, tudo isso vai o quê? Vai permitir com que você conceda ao visitante o direito de realmente usufruir de maneira correta de um patrimônio natural que está ali para que ele possa curtir e possa desenvolver o seu lazer e sua recreação, né? Então, o ecoturismo, se tudo isso que eu falei agora há pouco, as potencialidades e as limitações forem levadas em conta no que diz respeito ao turismo de natureza, se você tem uma boa infraestrutura de recepção nos atrativos, uma boa infraestrutura nos mecanismos de acesso, nas trilhas, nos caminhos, nas estradas, você vai permitir com que efetivamente o ecoturismo seja desenvolvido, tá? Porque o ecoturismo pressupõe tudo isso. Pressupõe que você tenha equipes bem preparadas para mostrar as potencialidades daqueles atrativos, uma boa infraestrutura de apoio à visitação, que você tenha um bom projeto de educação ambiental, de educação para a conservação do meio ambiente, e que você tenha também um bom projeto de conhecimento científico, tá? Que permita você não somente visualizar as belezas naturais, né, do relevo, da cobertura vegetal, fazer o seu lazer e sua recreação, mas você conhecer aquilo que você está visitando e aquilo que você está usufruindo no contexto do lazer e da recreação, tá? E isso vai gerar uma identidade regional. Cada região vai ter o seu, vamos dizer assim, o seu carro-chefe para atrair o visitante turista, né? Como eu falei para vocês, Ibitipoca, qual é o carro-chefe? É a parte hidrológica, são os recursos hídricos, é o Parque das Águas, né? Então, quem vai a Ibitipoca vai principalmente com esse objetivo. Itatiaia, parte alta, né? E até um pouco da parte baixa. Qual é o carro-chefe que vai dar a identidade regional da parte alta? São as caminhadas nas trilhas, né? É você chegar, por exemplo, às prateleiras, chegar ao ponto culminante do estado do Rio de Janeiro, que é o Pico das Agulhas Negras, né? Então,
gera uma identidade regional, né? Olha olha a visualização geográfica aí do turismo de natureza, né? Isso é importante, gente. O turismólogo, infelizmente, ele não tem ainda essa visão, tá? Ele busca ter essa visão se associando à geografia, mas a visão dele é muito mais sob a ótica do turismo no contexto de um produto a ser oferecido para a sociedade, né? Então, é uma visão já um pouco diferente da visão do geógrafo. Nós já temos essa visão de identidade regional, né? Esse somatório de aspectos que eu falei hoje vai dando a identidade aos lugares, né? Por exemplo, você tem em determinados parques, né, como carro-chefe a escalada, o turismo aventura. Você tem várias áreas no Pantanal, várias áreas no sul do Brasil, né, onde a escalada, o turismo de aventura, né, passa a se tornar, ou se tornou, o carro-chefe da visitação daquela área, né? Então, cada conjunto de aspectos vai dando a identidade regional, vai dando a identidade do local para que aquele local possa ser trabalhado de maneira correta, né, no contexto do turismo de natureza e do ecoturismo, né? Não deixando de ressaltar que nesse trabalho de conhecimento dos fatores limitantes e das potencialidades, né, é fundamental contar com a população local, né, com a inclusão social. Esse é o outro aspecto fundamental para que o ecoturismo, para que o turismo de natureza, onde haja um equilíbrio entre as potencialidades e as limitações, né, ocorram, tenha êxito. É fundamental que esses aspectos sejam levados em conta. Se isso não for levado em conta, as chances de insucesso desses atrativos, dentro do seu objetivo maior, pode ser comprometido, né? O insucesso pode ocorrer, melhor dizendo, né? O êxito da atividade pode ficar comprometido, tá? Bom, gente, eu vou abrir, então, vou para o chat para a gente ver o que vocês estão comentando e, enfim. Qual é o termo, Rafael? Vamos lá, deixa eu passar aqui, deixei lá para cima primeiro, tá? Vamos agora às perguntas. Francisco, se por uma vez eu já falei. Professora, a senhora vai disponibilizar os slides das aulas conosco? Não, olha, na gravação os slides estão aparecendo, mas no final do curso, eu vou deixar os slides com vocês. Mas cada aula, o Abílio está gravando todas as aulas e está sendo disponibilizada, Natália, tá bom? Então, de qualquer maneira, em cada aula vocês estão vendo os slides. Olha lá, a aula está sendo gravada na plataforma, Dara, na nossa plataforma, no AVA. Não sei do que mirante agora você, Natália, péssimas lembranças desse mirante. Mas, o mirante lá de Bitpoca que você está falando, Natália. Cadê a Natália? Está aí? Natália? Oi, tô. Então, é o lado de Bitpoca que você está falando? Não, é o de Mangaratiba. É o de Mangaratiba. Sim. Natália, você estava comigo no campo? Tava, passei mal horrores, lembra? Foi você? Natália. Tadinha. Eu lembro. Foi isso, Realmente. Nessa altura... Também aquele dia, Natália, foi tenebroso, né? Nós pegamos um calor violento. Sim, você péssimo. já estava desidratada, o negócio ficou feio. Totalmente. Aí fui parar no pronto-socorro, foi esse rolê aí mesmo.
Foi mesmo. Eu lembro muito bem disso. Eu também. Foi horrível. Rafael, eu não entendi o termo, pode explicar depois? Rafael, me lembra, é o que? Erodibilidade, erosividade? Qual foi o termo que eu coloquei? Tem que me lembrar agora. Rafael Ribeiro. Não, é o Rafael Peçanha. Tem mais de um Rafael aqui. Bom, eu não sei se o que ele estava se referindo é a questão da erodibilidade e erosividade. Erodibilidade, se for isso, erodibilidade tem a ver com o solo, né? A capacidade que um determinado tipo de solo ou a condição predisponente daquele solo a se erodir, né? A se tornar erodível, ou seja, ele tem na sua composição química e mineralógica elementos que favorecem ao processo erosivo, né? E erosividade vem de chuva, né? Então, é o fator desencadeador da erosão. Você tem o fator predisponente, que são os solos e a rocha, e tem o fator desencadeador, que são as chuvas. Então, o somatório dos dois é que dá o desencadeamento do processo erosivo. Rafael Ribeiro. Professora, a senhora já observou algum padrão nesses turistas em áreas naturais? Por exemplo, gringos no Pantanal, pesquisadores em Itatiaia? Sim, com certeza. Com certeza. Mas eu diria a você, Rafael, por exemplo, no Pantanal a coisa é bem eclética, né? Você tem desde o turista internacional que tem mais interesse em conhecer os aspectos científicos da origem daquelas paisagens que eles estão vislumbrando, até o turista nacional que só quer realmente estar em contato com a natureza, né? Ter o aspecto lúdico como seu carro-chefe da visitação, se tornar mais tranquilo, mais sereno, por estar em contato com os rios, em contato com os animais, e pela curiosidade mesmo, em conhecer determinados indivíduos de espécies pantaneiras, como, por exemplo, o famoso tuiuiu, a arara azul, que está em vias de extinção, né? Então, tem sim, você tem, principalmente nos parques que tem uma visibilidade maior a nível nacional e internacional, você tem um público bem eclético, você tem de tudo, né? E, principalmente, o pesquisador, desculpa, o visitante internacional, ele tem um perfil que junta as duas coisas. Ele quer estar em contato com a natureza, mas ele quer conhecer essa natureza que ele está usufruindo, né? O brasileiro, nem todo mundo tem esse perfil, né? Nós, geógrafos, né? Nós, até os biólogos, enfim, aqueles que têm um viés científico, né? Pela sua formação, esses vão com um olhar diferenciado. Mesmo que ele não vá com o propósito de fazer pesquisa ou de entender a origem daquela paisagem, mas o nosso olhar é diferenciado, né? E aí, eu vou até dar um exemplo bem atual. O Abílio postou no Face dele várias imagens, várias fotos. Abílio, me responda se eu estou errada. Você estava no Espírito Santo, né? Estava sim, professora. Então, aí você botou umas fotos lindíssimas, onde atrás, né, da sua imagem estavam algumas feições de relevo, né? E aí você chamou a atenção para o geoturismo. Ou seja, o teu olhar já é um olhar diferenciado, né? Talvez um visitante que não tem uma formação como a nossa não se tocasse daquela paisagem que estava de fundo, de pano de fundo da imagem, da foto que o Abílio tirou. Mas o olhar do Abílio, o olhar de cada um de vocês, o meu olhar, já é outro, não tem como. Você não consegue mais estar na natureza
sem procurar entender a origem de determinados aspectos que ela apresenta. Isso já está embutido na nossa percepção daquele ambiente que nós estamos visitando. Isso já está inerente a nós, né? Eu não consigo mais fazer isso, eu tenho certeza quase que absoluta que todos vocês que estão aqui, né, que vão ser geógrafos, vão ser professores de geografia daqui a pouquinho, o olhar é outro. Você já não faz mais turismo, tá, sem ter um olhar geográfico. Não tem mais como. É irreversível esse processo, tá? Eu, particularmente, não consigo desassociar uma coisa da outra. Bom, as aulas 4 e 5... Bom, na verdade, eu vou ficar devendo a vocês a aula 5, né? Porque a aula 5 eu vou começar na semana que vem. Porque eu me atrasei um pouco, né? Porque eu quero responder as perguntas de vocês, né? O problema da aula virtual é esse, né? A interação não é simultânea, então eu tenho que dar um tempo para poder... Bom, Rafael Peçanha, eu preciso saber que termo é esse que está falando. Bom, a senhora já ouviu falar sobre a caverna Sondor no Vietnã? Já! Esta semana eu vi um documentário sobre a caverna. Ela tem o seu próprio ecossistema interno, com certeza, e é um ponto turístico que vem crescendo em interesse nos últimos anos, especialmente em caráter científico. Quem visita uma caverna, gente, não visita apenas pela beleza que ela apresenta, pelas estalactites, pelas estalagmites, que são lindíssimas. Dependendo da caverna, são incríveis as feições formadas, né, pela dissolução do carbonato de cálcio. Aquilo ali vai dando uma paisagem interna maravilhosa. Mas a maioria dos que visitam uma caverna vão porque querem entender a sua origem, tá? E, gente, olha, sinceramente, vocês vão dizer, Nádia, você é portuguesa, não é possível. Mas eu conheço muito bem Portugal e conheço sob a ótica científica, porque todas as últimas vezes que eu fui a Portugal, eu fui para fazer pesquisa. Então, eu tive a oportunidade de visitar cavernas, de visitar minas, tá? Mina, descer a 100 metros de profundidade, uma coisa de doido, com pessoas altamente preparadas para me passar como turista, embora eu tenha ido como uma turista científica, né? Uma turista com um olhar diferenciado, mas um cara que ele deu uma explicação científica para mim, mas é a mesma, segundo ele, que ele dá para o visitante, tá? Então, o padrão altíssimo, mas numa linguagem acessível, que isso é uma coisa importante. Se você quer passar conhecimento científico para o visitante, para o turista, você, como guia, você tem que estar preparado para converter a linguagem científica numa linguagem popular, numa linguagem passível de ser entendida por qualquer visitante. Tá? Então, isso é um aspecto importante. Ok? Então, esse conhecimento, eu diria hoje que é o que move a grande maioria dos visitantes de cavernas. Ele não quer só observar as estalactites e estalagmites. Eles querem também entender a origem e o tempo de formação dessas feições internas às cavernas. Evandro, acho que foi algo relacionado a clímax. Ah, sim, provavelmente. Clímax sucessional. Bom, o que acontece, gente, é o seguinte. Uma determinada espécie vegetal, principalmente a floresta, né, ela tem um ciclo evolutivo, onde ela vai desde a fase mais jovem até a sua fase mais senil, assim como todo ser vivo, né? Tem a juventude, a maturidade e a senilidade. Então, uma floresta, por exemplo, uma mata atlântica, ela também passa por esses ciclos de desenvolvimento, até chegar à senilidade. Essa senilidade é que nós chamamos de clímax sucessional, ou seja, na sua
sucessão evolutiva, né, ela pode chegar a um topo de desenvolvimento, ou seja, chegar ao máximo do seu desenvolvimento, chegar ao clímax sucessional. Aí vocês vão me perguntar, mas uma mata secundária pode ter indivíduos de algumas espécies que cheguem a essa condição? Com certeza. Desde que o ciclo evolutivo dela não seja interrompido. Se você interrompe, se você provoca uma queimada, se você desmata e interrompe a evolução daquele indivíduo ou daquele conjunto de indivíduos que formam uma determinada paisagem biótica, então o que acontece? Há todo um processo de retrocesso, ou seja, volta-se ao estágio inicial. Aí começa tudo de novo, aí ela começa a se desenvolver, desde o estágio inicial, onde as pioneiras vão dominar, o estrato herbáceo vai ser o dominante, vão evoluir para o estágio médio, podendo chegar novamente ao estágio climáxico, ou seja, ao estágio de evolução máxima. Tá? Mas eu diria a vocês que hoje, no Brasil e em várias partes do mundo, isso está se tornando cada vez mais difícil. Né? Cada vez mais, o clímax sucessional está se tornando mais distante e mais difícil de ser atingido, por conta dos sucessivos impactos e ações de degradação que os ambientes vegetacionais vêm sofrendo nas últimas décadas. Não sei se eu respondi, Evandro, a sua pergunta, e talvez de outros colegas aí. Tá aqui, o Pedro reforça. Professor, ele se referia àquele termo da biogeografia lá do início da aula, clímax, é isso aí. Tá entendido, Evandro? Evandro, Pedro, e quem me perguntou foi o Rafael, não. Bom, enfim, eu acho que eu respondi, não respondi? Sim, respondeu, tá? Então é isso. Hoje o que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, são florestas em diferentes estágios sucessionais, com poucos indivíduos que conseguiram chegar ao clímax sucessional. Tem um parque aqui na região serrana do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, chamado Parque dos Três Picos. Não sei se alguém já ouviu falar ou se já teve oportunidade de ir. Esse Parque dos Três Picos, ele tem um exemplar de um jequitibá que chegou ao clímax sucessional. E ele está lá até hoje, no meio cercado de um conjunto de espécies cujos indivíduos não passam de 100 anos. Enquanto esse jequitibá, que chegou ao clímax sucessional, sabe quantos anos ele tem? 1000 anos. É a idade estimada desse jequitibá. Existe um outro jequitibá, se não me falha a memória, em São Paulo, que é considerado o indivíduo mais antigo do Brasil em termos de ambiente de floresta. A idade estimada dele é de mais de 3.000 anos. Tá? Mais de 3.000 anos. Ou seja, ele é um remanescente de uma mata primária que existia antes de haver toda essa sucessão de impactos que vem ocorrendo nos últimos 50 anos, pelo menos, né? Se a gente se reportar a alguns séculos, né, o homem já vem degradando já há bastante tempo. Mas, de uma maneira mais intensa, vamos considerar nos últimos 50 anos. Tá? Bom, mais alguma pergunta? Fechamos, então? Ninguém quer falar nada? Puxa, gente, olha, eu estou me sentindo assim, só eu falando, vocês escrevem, não falam. Ai, meu pai. Bom, eu vou repetir, já são 3 horas, né? Já estamos fechando a aula, só para vocês terem na mente de vocês o seguinte: eu deixei na plataforma AVA, referente à aula passada,
né? Que eu estou fechando hoje, estou fechando atrasada, né? Mas, de repente, lá na frente eu corro atrás desse atraso. Eu estou deixando o link de uma live da professora Solange, que é da Unesp de São Paulo, e essa live, eu tenho certeza que vocês vão gostar, essa live vai ser alvo da avaliação de vocês, da primeira avaliação que vocês farão na semana que vem, tá? Eu vou assistir, assim como vocês, para poder, a partir do que ela tiver falado, eu extrair algumas perguntas para vocês responderem. E aí vocês vão ter uma semana para me passar isso, para vocês colocarem essa avaliação, essa primeira avaliação na nossa plataforma, né? Na nossa sala de aula, que é a 16, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mais alguma pergunta? O Abílio sempre coloca as aulas no final, a gravação das aulas. Esse é o e-mail que está no AVA. Tá, é o meu e-mail, exatamente. Mas vocês não vão mandar pelo e-mail, não, vocês vão mandar pela plataforma. Eu não sei se, eu não me lembro agora, eu tenho que dar uma olhada se tem um link, porque as plataformas, de plataforma AVA, geralmente tem um link de avaliações. Então, eu vou ver direitinho e depois eu informo para vocês. Mas é provável que tenha e é nesse link que vocês vão colocar. Mas eu vou verificar direitinho e informo vocês. Bom, beleza, gente? Ficamos, então, hoje por aqui. Tranquilo? Alguém pode falar alguma coisa? Perfeito, professor. Tranquilo. Professora, tranquilo. Tranquilo, professor. Ah, eu me sinto tão isolada, tão sozinha, ninguém fala nada. O link já está assim, não está, Abílio? Você não botou? Eu vi. Já está. O link Coloquei. Colocou sim, eu já tinha visto. Mas é tanta coisa, é tanta live que eu fico. Eu vou verificar de novo, professor. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? E vai ser, então, o alvo da nossa avaliação. Eu não achei, está em qual aula? Na aula anterior, na aula 4, né, Abílio? Peraí, que eu estou abrindo aqui o AVA. O link Está na aula 4. o link do curso online? Não. Não, esse curso é outra coisa. Ah, Isso tá. faz parte da aula assíncrona. Quem quiser assiste ou participa, né? Faz o curso, no caso, né? Ou quem não quiser, aí é facultativo, facultativo, não é obrigatório. Agora, o link da live da professora Solange, tá? Eu vou repetir aqui o título para vocês, mas está lá, é professora Solange Guimarães, Conservação de Paisagens Protegidas, : multifuncionalidade, multidimensionalidade e aspectos socioecológicos. Então, esta live vai ser no dia 15, na quinta-feira, às 10 horas, mas ela vai estar no YouTube. Então, vocês vão poder acessar, a partir do dia 15, o dia e a hora que vocês quiserem. Tá? E assim que eu assistir, eu vou me programar para fazer as perguntas e devo disponibilizar para vocês no início da semana que vem. Provavelmente na segunda-feira, como eu havia falado no início da aula. Aí vocês terão uma semana para mandar para mim, via plataforma. Tá bom? Letícia, está no AVA, sim. Vê lá direitinho. Júlia também. Está tudo lá. Eu acabei de dizer o título da live. Tá bom? Bom, meus queridos, tá na aula 3? Agora, isso eu não me lembro, eu teria que abrir agora, mas eu não quero sair. Eu vou colocar na aula 4, professor. Abílio, faz esse favor, bota na aula 4, que seria a aula de hoje, não é isso? Se eu estou enganada, não. Hoje é a aula 5.
Hoje seria aula 5. Pois é, eu tô indo para a aula 4, eu estou atrasada uma aula. Mas ele vai botar na aula 4, tá? Então, vocês procurem na 4. Vou acertar o hábito. De qualquer maneira, na terça que vem eu reforço isso para vocês, tá bom? Tá bom. Gente, meus queridos, eu vou me despedir de vocês que agora, a partir dessa semana, eu já tenho aula na pós. Então, daqui a 1 hora eu estarei entrando em... 1h30, né? Eu estarei entrando em outra sala de aula, só que com os colegas da pós-graduação. Então, tomarei uma água, tomarei um fôlego para dar continuidade, ok? Ó, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, uma ótima semana. Gente, não ficou nenhuma dúvida com relação ao que eu falei, tá tudo tranquilo? Não deixem passar não, tá? Tendo dúvida, joga aí no chat. Quando eu abro para os debates, eu abro para vocês falarem, tá? Vocês podem falar em viva voz, não precisa ficar só restrito ao chat, não, tá bom? Então, beijão para vocês. Abílio, valeu mais uma vez, Abílio. Obrigado, professora. Fiquem com Deus. Tempo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Ah, isso! Pelo menos que eu saí feliz. Com boa tarde. Tchau, professora. Bom feriado. Tchau. Hã? Bom feriado? Quinta-feira é feriado. 15, meu Deus! Dia dos professores. Sabe que eu não estava nem lembrado do feriado Dia do Professor? Obrigado, meus queridos. E feliz Dia dos professores. Trabalhando, não tem jeito. Não vou dar aula, porque eu não tenho aula programada para as quartas, mas, ó, tenho muito trabalho, né? Com os meus orientandos, inclusive um deles está aqui comigo, né? Professora, finge demência e vai aproveitar o feriado. Oi? Finge demência e vai aproveitar o seu feriado. Gostei dessa. Some, aproveita que tá remoto, fala que a internet caiu e vai ser feliz. Não, mas eu não tenho nada remoto para fazer, não. Aliás, tenho sim. Tenho que assistir a live da Solange, que terei o maior prazer de assistir. Às 10 horas. Ah, não, peraí. Às 10 horas da manhã do dia 15, é isso mesmo. Não, eu vou assistir sim. Não tem jeito. E vocês, bom, aí fica a critério de cada um, né? Assistir no próprio dia ou assistir depois no YouTube. Aí vai ficar a gosto do freguês. Bom, meus queridos, beijão. Até terça que vem. Beijo, professora. Até. Tchau. Boa tarde, professora. Tchau. Tchau, tchau.